Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genio do canal Genio Geek. E hoje vamos falar da quarta temporada de um anime que vai contar a história de Motosu, que morre num acidente pouco depois de realizar o seu sonho de se tornar bibliotecária. Ao acordar, ela tinha renascido como Mine, a filha de um pobre soldado, em uma cidade com um rígido sistema de castas. Mas ela não se deixa por incomodar, né? Tudo que ela precisa são basicamente livros. Contudo, nesse mundo, os livros são escassos e caros demais para uma filha de um pobre soldado. E assim ela acaba por se decidir: se não existem mais livros, eu mesma vou fazer os meus. Mine não tem energia, não tem dinheiro, mas tem o conhecimento de todos os livros que leu em sua vida anterior. Será que Mine conseguirá fazer seus próprios livros? Estou falando de A Ascensão de uma Rata de Biblioteca, filha adotiva de um arquiduque. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que a Mine estava começando a ficar com sono. Por causa disso, né, ela estava começando ali, ela estava segurando o monstro, né, que tinha absorvido a sua mana. Por causa disso, ela não conseguia mais manter o escudo por muito tempo, por conta do sono que ela estava começando a ter. Por sorte, o Ferdinand acaba aparecendo na hora certa para ajudar e se livrar daquele monstro que tinha absorvido a mana da Mine. Né? Ele pede que ela simplesmente desfaça o escudo, e quando ela faz isso, quando ela desfaz o escudo, quando ela desfaz a barreira, o Ferdinand acaba lançando o seu melhor ataque e assim acaba eliminando o monstro. Quando ele pega a pedra mágica, acaba vendo que aquilo não podia ser usado para o festival, pois a mana da Mine estava misturada com a mana do monstro, estava corrompida com a mana do monstro. E quando ela volta para casa, ela estava cuidando de algumas coisas, que ela tinha sido encarregada de fazer. E ela acaba achando uma caixa cheia de chaves, né? E quando ela pergunta para que servia uma das chaves que estavam ali, uma das pessoas que estava ali com ela fala que serve para abrir uma prateleira com livros especiais, com livros que são praticamente especiais. E ela, como que ela é uma rata de biblioteca, como ela é uma pessoa que gosta de biblioteca e tudo mais, ela acaba ficando bem animada com essa situação. Ela pede ajuda dessa pessoa e eles vão até a prateleira, né, para achar livros que são basicamente aqueles livros de enfeite, sabe? Que você compra assim, de primeira parece um livro, mas é como se fosse uma caixa. Né? Tem a aparência de um livro, você abre, ali tem um compartimento meio que como se fosse um livro cortado e afundado, né? Cortado ali até o fundo, para servir como algo, como uma caixa, basicamente, para servir como uma caixa, né? E aí quando ela abre, né? Quando ela abre aquelas coisas que eram livros, eram basicamente algumas caixas, né? Livros de enfeite que tinham um fundo de caixa, né? Como se fosse uma caixa. Era uma caixa meio que personalizada, né? E ali, eu não sei qual é o nome desse negócio, né? Mas é basicamente isso, né? E aí, ela ali dentro tinham cartas que foram escritas para o antigo sumo sacerdote. Ela mostra isso para o Ferdinand. Ela acaba por mostrar isso para o Ferdinand. Dentro de uma das cartas tinha algumas coisas falando sobre o pai adotivo da Mine, que é aquele arquiduque. E ela queria tentar ajudar o seu pai adotivo, pois na carta fala de algo que a mãe dele tinha feito errado, né? Parece que ela cometeu algum crime, cometeu alguma coisa que foi considerado errado. Por isso, ela acaba ocultando. Por quê? Porque o Ferdinand pede para que ela faça isso. Ela acaba ocultando esse fato, mas fala das cartas. E ele acaba pedindo para ela fazer algo e ela fala que não daria para ela fazer, pois ela já estava muito ocupada com algumas outras coisas. Ela aproveita para olhar para o Ferdinand, que também estava querendo que ela fizesse alguma coisa, só que ela fala para o Ferdinand que ele deveria treinar pessoas para sucederem ele quando ele não conseguir mais exercer a sua função, né? E ele fica pensando nisso ali naquele momento. Ele acaba por pensar naquela situação de que caso ele não pudesse mais exercer, ele precisava de sucessores.
né? Assim como o sumo sacerdote tem a Mine como sucessora. Ela assumiu assim que o sumo sacerdote foi retirado, né? Ele foi deposto, justamente porque ele era corrompido, ele era corrupto, né? E ali um dos carpinteiros que a Mine conhece, né, da sua vida como Mine, agora ela é outra pessoa, né? Ainda é a Mine, mas é uma Mine completamente diferente, uma Mine da nobreza, não a Mine pobre que cresceu com uma família, com a sua família original, que é a família de sangue, que no caso seria a sua família de sangue. Ele estava um pouco chateado. Por quê? Porque a Mine não tinha chamado ele para ajudar ela no projeto que ela queria, que ela estava desenvolvendo. Por isso, ele tinha ido até ela, tinha pedido permissão para ir até ela. E aí, quando ele chega lá, ele conversa, pergunta por que não tinha sido chamado para ajudar ela. Ela fala que o trabalho dele é muito bom, que ela gosta do trabalho dele, que ela adora o trabalho dele. Ela até mostra algumas coisas sobre o projeto que ela estava criando e fala que ele poderia trabalhar com os ferreiros que trabalham para ela. Ele aceita isso e ela mostra como é que funciona o sistema que ela queria criar, que é um sistema de alavancagem. Um dos ferreiros consegue criar um projeto que seria muito bom, muito benéfico. Ela já fica animada, por quê? Porque o projeto estava perfeito, estava do jeito que ela tinha imaginado. Por quê? Porque não sei se é alguma coisa para criação de livro, realmente ela está criando livros para que possam ser espalhados pelo reino inteiro, porque como eu falei, os livros são caros demais e são escassos, não daria para uma pessoa pobre comprar um livro, então ela quer que sejam dados, distribuídos, livros assim que ela mesma crie para as pessoas normais, para as pessoas pobres, né? E mano, é isso, galera. Meu nome é Gênero do canal Gênero do Geek. Eu esperarei que sentadinho todo dia, então já vai sentando dentro no like, compartilhando o canal para seus amigos, aproveita para se inscrever, se botar no sininho. Arigatou e sayonara.